Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura para o primeiro ano do ensino médio. Bom, nós estamos estudando literatura medieval portuguesa. Na nossa aula passada, nós falamos sobre o trovadorismo, né, os limites do trovadorismo. Ele começa ali em 1189, né, na Idade Média, na Baixa Idade Média, e vai até 1418 em Portugal, quando ali começa o humanismo, em 1418. Então vai de 1189 a 1418. Esse é o período limite do trovadorismo em Portugal. Né? Nós falamos também do contexto histórico, que ele ocorre na Baixa Idade Média, o feudalismo, né? O pensamento teocêntrico, estrutura social baseada na sucerania e vassalagem, com o rei e o clero no topo, a nobreza embaixo e a plebe sustentando todo mundo. Né? O que mais? Com o trabalho, né, na condição de servo. O que mais? A peste negra, as cruzadas, né, as guerras de reconquista do solo português, expulsando os últimos baluartes sarracenos que estavam ali, né, na Península Ibérica, e foram expulsos para o Estreito de Gibraltar e dali para o norte da África. Né? Então, as invasões dos árabes que foram ali nas guerras de reconquista do solo lusitano e espanhol, né, foram expulsos esses árabes da Península Ibérica. Então nós vimos esse contexto histórico, vimos as características gerais do trovadorismo, vimos que ele pertence à tradição dionisíaca, né, que privilegia o quê? Sentimentalismo, a loucura, né? A razão é colocada sempre em segundo plano. Né? Nós vamos ter lá, por exemplo, a presença do amor e da morte, da idealização feminina, ok? Então tudo isso nós vimos nas características gerais. Depois vamos ver o quê? A poesia lírico-amorosa do trovadorismo português, que é expressa através de quê? Cantigas de amor e de amigo. E nas cantigas de amor nós vimos o quê? Primeiro, que o eu lírico é masculino, um homem canta para uma mulher. Essa mulher é de classe superior à do homem. O homem faz pose de pobre coitado, de pobre diabo, daí a coita amorosa, que é o que? A dor, o sofrimento do poeta por viver um amor não correspondido. Ok? O que mais? O ambiente é palaciano, a linguagem é elaborada, porque esse poeta precisa impressionar essa mulher. Né? Essa mulher não está nem aí para ele, né? Mas ele quer impressioná-la, ele acha que ele é vassalo dela, ele rende vassalagem amorosa para ela, ele se vê na obrigação de escrever poesia de amor, cantigas de amor para ela enquanto ele viver, mesmo que ela nem saiba que ele exista, certo? Então, olha só, né? Então tudo isso expressa o quê? O amor cortês, amor de cavalheiro e o amor platônico, que é o amor espiritualizado. Tranquilo? Agora nós vamos ver o quê? A cantiga de amigo. E o que nós vamos ver na cantiga de amigo? Primeira coisa, o eu lírico da cantiga de amigo é feminino. É uma mulher cantando para um homem. Ok, pessoal? Então você vai ter uma mulher cantando para um homem. Tá? Bom, mas aí você vai falar, mas na Idade Média não tem aquela coisa de que as mulheres, né, não podiam aprender a ler, muitas eram analfabetas e tal. Sim, tem isso, né? Mas veja bem, não era bem todas as mulheres, não. Existiam algumas mulheres que aprendiam a ler, aprendiam a escrever, mesmo que fosse escondido, mesmo que fosse, né, ali por conta própria, como um homem que sabia ler e escrever e a ensinou, essa mulher aprendia a ler e a escrever. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, as cantigas de amigo eram escritas por homens que fingiam ser mulheres, né? Ou faziam, assim, uma espécie de idealização, né, do que ele queria que uma mulher sentisse por ele. Então ele escrevia como se ele fosse uma mulher apaixonada por ele. Né? Aí essa mulher, ela está escrevendo para um homem. Estão vendo? Então existem diversas possibilidades, né, para tentar entender a origem desse eu lírico feminino. Ok? Então o eu lírico é feminino. Tá? Por quê? É uma mulher escrevendo para um homem. Essa mulher, ela pertence a uma classe social inferior ao homem. Não que o homem fosse o rei ou um príncipe, não necessariamente. Mas é porque é o seguinte, ela faz o papel de camponesa. Ela é uma camponesa, uma reles camponesa, uma moça que trabalha no campo, às vezes ali um serviço duro, pesado, no campo, certo? E o rapaz é quem?
Às vezes o quê? Um pajem, né? Às vezes um escudeiro, tá? Um ferreiro, um almocreve, que é aquele cara que cuida de cavalos, um celeiro, certo? Então, assim, ele era plebeu também, mas ele tinha uma posição social um pouco mais avantajada que ela. Às vezes ele era um empreendedor, um marinheiro. O ferreiro, por exemplo, podia ser um empreendedor, porque se esse ferreiro fosse contratado por um nobre ou por um rei para fabricação, por exemplo, de armas, né, espada, machado, né, ponta de flecha, ponta de lança, ok? E por aí vai, achas, né? E por aí vai. Então, quer dizer, esse ferreiro poderia ganhar dinheiro, ter dinheiro seu, né? Ser um servo vai ter um dinheiro, entendeu? Então ele tinha uma posição um pouco mais avantajada que a camponesa. Então por isso ele é chamado superior. Né? Muitas vezes sendo pajem, sendo escudeiro, sendo marinheiro, ele estava sempre fora. Né? É o que essa cantiga vai cantar, a ausência do amado. Então olha bem, o Eurico é feminino, a mulher é inferior, e a coita amorosa expressa o quê? A saudade do amigo. Ela usa o termo amigo, mas na verdade é namorado. Viu, gente? Certo? Então, nessa época, usava-se o termo amigo. Amigo significando namorado. Tá? Ah, como é expresso o amor nessa cantiga. O amor nessa cantiga é carnal, é um amor carnal erótico. O que é isso, gente? Esse amor é o amor do encontro físico dos amantes. Então, essa moça teve contato físico com o namorado dela. Certo? Eles se abraçaram, se beijaram, né? E tiveram até mesmo relações sexuais, certo? Então, é o que nós vamos ver, é o chamado amor carnal erótico. Erótico vem de eros, deus mitológico grego do amor. Né? Então, um poema erótico seria, no caso, um poema de amor, não seria necessariamente um poema, vamos dizer assim, pornográfico, cujo nome verdadeiro é fecenino. Né? Poema fecenino seria o que o pessoal chama de poema pornográfico, entendeu? Não, aqui não tem isso. O que na verdade tem é o que? É uma cantiga de amor, certo? Claro que há referência ao ato amoroso, mas não é uma referência, digamos, explícita, digamos, grosseira, né, e tal. Não, é uma referência implícita, certo? E não manifesta, não é uma coisa assim escancarada, né? É uma referência que é passível de interpretação, tá? Olha bem, por quê? Eles usam metáforas eróticas extraídas da natureza, né? Então ele faz referência às frutas, né? Faz referência aos pássaros na relação deles com as flores, beija-flor com a flor, por exemplo, né? Faz referência aos insetos polinizadores. Então tudo isso, né, remete ao erótico, tá, pessoal? Na interpretação, óbvio, das metáforas, né? Se você interpreta essas metáforas, você vai ver referência ao amor carnal nelas. Tranquilo? Nada de coisa explícita e inadequada. O que mais? Origem popular lusitana, tá, pessoal? Então, então quer dizer, professor, que a cantiga de amor surgiu no sul da França e a cantiga de amigo surgiu em Portugal? Foi em Portugal que surgiu a cantiga de amigo. Né? Dom Dinis, por exemplo, que foi rei de Portugal, foi um grande autor de cantigas de amigo, né? Lá em Portugal. Beleza? Então olha só que bacana, né? O que mais, gente? Ambiente rural, familiar ou natural. Como que é isso? Existem cantigas de amigo, chamadas campesinas. Então a moça, quando é assim, a moça mora o quê? No campo, na roça. Certo? Ela mora na roça. Né? E as familiares, pessoal? É quando o ambiente não é necessariamente a beira do rio, o bosque, o pomar, a plantação. É quando o ambiente é dentro da casa dessa moça. Né? Então ela tem uma choupanazinha lá com a família dela, né? Mora lá o pai, a mãe, os irmãos, certo? E é nesse ambiente que se dá a cantiga. É quando a moça, por exemplo, vai conversar com a mãe dela sobre o namorado. Então, quando o ambiente é rural, assim, no campo mesmo, no bosque, né? Numa capoeira, num campo florido, num prado, na beira de um rio ou de um lago, certo? Perto de uma gruta,
entende? Perto de uma fonte d'água, né? Aí ela é chamada cantiga de amigo campesina. E essa moça, ela dialoga, né, no eu lírico dela, ali no poema, na cantiga de amigo, conversa com a natureza. Pergunta, por exemplo, para as flores, certo? Para os ramos, para as frutas, para os pássaros, para o vento, sobre o paradeiro do namorado dela, certo? E a natureza depois personificada dá a resposta. Então é mais ou menos esse o esquema. Agora, quando o ambiente é familiar, ela está conversando com a mãe. Ela está conversando com a mãe, falando sobre o namorado, certo? Ela está confessando para a mãe o que ela andou fazendo com o namorado dela, certo? Numa conversa assim íntima de mãe com filha, tá? Agora, quando fala natural, né? No ambiente natural é no bosque, um ambiente mais silvícola, né? No caso natural, rural, a mesma coisa. Agora, eu não coloquei aqui, mas nós podemos falar que é quando a cantiga de amigo é chamada de marinha. Quando ela é chamada de marinha, né? É porque a moça está no litoral, ok? E o namorado dela é ou um pajem, ou um escudeiro, ou um marinheiro. E ela fica todo dia ali naquele ambiente litorâneo, esperando o barco, o navio dele, brotar no horizonte. E ela conversa com as ondas do mar, com a brisa, com o vento, com a gaivota, né? Com as conchas na beira da praia, com a areia da praia, certo? Perguntando sobre o paradeiro do namorado. E depois, numa forma de personificação, né, a onda do mar, a brisa, a gaivota responde para ela sobre o paradeiro do namorado. Então, olha bem, né? Então é o que nós vamos ver. Então o ambiente dessa cantiga é rural, familiar, natural, litorâneo, montanhês, né? Às vezes a moça mora na região serrana de Portugal, nas serras portuguesas, né? Então ali, né, na região de montanha, de serra, né, ela vai também perguntar, né, para os penhascos, para as penhas, né, sobre o paradeiro do namorado. Então é uma cantiga que, olha, expressa a saudade do amigo. A coita amorosa ali expressa a saudade do amigo, ok? Continuando, a linguagem é simples. A linguagem cantiga de amigo, minha gente, é uma linguagem simples. Por quê? O autor mesmo, por exemplo, suponhamos que nós estejamos lendo uma cantiga de amigo do Dom Diniz. Ele tem que fingir que ele é uma camponesa mal alfabetizada, um camponês que aprendeu a ler e a escrever, assim, de qualquer jeito mesmo ali, né? Não teve muito tempo para aprofundar, não tem contato com livros para aperfeiçoar, né? Através da leitura e tudo. Então, ela escreve de maneira muito simplória, né? O escrito dela é simplório, né? Então, é uma linguagem simples, tá? De camponesa mal alfabetizada mesmo. Então, ele tem que simular isso, né, com presença de muito paralelismo e refrão. Então, é uma cantiga muito repetitiva, né? Não tem um vocabulário mais aprimorado, igual você vê nas cantigas de amor, por exemplo. Né? É uma cantiga mais repetitiva, ok? Beleza, minha gente? Então, ó, agora nós vamos conhecer uma cantiga de amigo. Essa aqui, ó, é do Dom Diniz, aqui, ó, no final aqui, ó, vem o nome dele aqui, quer ver, ó? Olha lá, ó, Dom Diniz, tá bom? E ele foi rei de Portugal. Então vamos lá. Gente, olha, o tamanho aqui, alguns versos desceram, né? Porque chegou até um determinado ponto da margem, uma palavrinha acabou caindo para baixo. Mas isso aqui, por exemplo, ó, né? Esse verso aqui, ó. E eu bem vos digo que ele está são e vivo. Isso aqui é um verso só, ok? Então vamos lá, eu vou ler a cantiga para vocês. Olhe bem, cantiga de amigo. Repare, que é repetitiva, né? E repare, o eu lírico dessa cantiga aqui, que é uma mulher, ela está conversando com a natureza, mais precisamente com as flores do verde pinho. Então, vamos lá, preste atenção, ó. Ai flores do verde pinho, se sabeis novas do meu amigo, ai Deus onde ele está,
Então esse ai Deus onde ele está fica se repetindo o tempo todo, né? Isso aí seria o refrão. Agora, eu queria mostrar para vocês uma coisa chamada paralelismo. E reparem nesse verso, ó. Ai flores do verde pinho. Certo? Agora, olha esse outro verso aqui, ó. Depois do refrão. Ai flores do verde ramo. Então, percebeu que só trocou a última palavra do verso? É isso que a gente vai chamar de paralelismo. Ok, pessoal? Tá? Então, ó. Repare que aqui ele fala, ó, se sabeis novas do meu amigo. Percebeu? Agora aqui ela fala, se sabeis novas do meu amado. Paralelismo de novo. Então, ela, de um modo geral, as cantigas de amigo, elas são formadas de paralelismo e refrão, paralelismo e refrão. Então não tem assim, não existe um verso mais elaborado, mais bem elaborado, como a gente vê, né, naquela cantiga do Paio Soares de Taveirós, que a gente viu na aula passada sobre a cantiga de amor, que é uma coisa mais elaborada. Tem o refrão que se repete, tudo, mas é um pouco mais bem elaborado, né? Na cantiga de amigo, não, é só paralelismo e refrão, repetição, repetição, né? Daí repete-se, ai Deus, onde ele está? Aí vai e fala, se sabeis novas do meu amigo, aquele que mentiu, o que combinou comigo, ai Deus, onde ele está? Então ela está achando que o amigo dela, o namorado dela, mentiu para ela, né? Que ele ficou com ela lá e fez um monte de promessas, depois viajou, foi para a Guerra das Cruzadas, por exemplo, ou para a Guerra de Reconquista do solo português, contra os árabes que estavam ali, né, ainda, e não voltava de jeito nenhum. Ela achou que por ele estar chegando próximo da data que ele combinou de voltar para ela, né? E ele não manda recado, não manda uma carta, não dá um aviso nem nada, ela tá achando que ele a abandonou, que ele mentiu para ela, que ele não vai voltar nunca mais. Então ela tá com essa ideia. Então ó, ele fala, ó, se sabeis novas do meu amigo, ela fala, se sabeis novas do meu amigo, aquele que mentiu, que combinou comigo, ai Deus, onde ele está? Aí ela continua, ó, se sabeis novas do meu amado, aquele que mentiu, que me havia jurado, ai Deus, onde ele está? Tranquilo? Aí o que vai acontecer agora? Ó, aí vem um travessão aqui, certo? Repare que o poema, essa cantiga é dividida, porque agora quem fala, após esse travessão aqui, não é a moça, não é a camponesa, é a natureza respondendo ela, certo? E aí a natureza vem sempre dando uma certa esperança para ela, que a natureza fala assim, ó, vós perguntais pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que ele está são e vivo. Olhe bem, né? Aí continua, ó. Ai Deus, onde ele está? Vós perguntais pelo vosso amado, e eu bem vos digo que ele está vivo e são. Ai Deus, onde ele está? E eu bem vos digo que ele está são e vivo, e que estará convosco antes do prazo terminado. Ai Deus, onde ele está? Né? Esse ai Deus, onde ele está, fica repetindo, né? O tempo todo. E eu bem vos digo que ele está vivo e são, e que estará convosco antes que o prazo se esgote. Ai Deus, onde ele está? Então, quer dizer, a natureza responde para a moça e dá esperança para ela, né? Dá esperança para ela de que esse moço vai retornar para ela, né? Ela não vai ficar desamparada no seu amor, no sentimento que ela tem por ele. Essa cantiga é de Dom Diniz. Ok, pessoal? Então, ó, nós terminamos com isso o estudo das cantigas lírico-amorosas do trovadorismo, onde nós vimos as características e estudamos uma cantiga de amor, né? E vimos as características e estudamos uma cantiga de amigo. Agora, como é que eu vou compreender mais isso tudo aí? É lendo. Você vai na biblioteca, vai pegar lá um cancioneiro geral de cantigas, né, de amor e de amigo, certo? Tem também as satíricas que nós vamos ver na próxima aula, que são as de escárnio e maldizer, né? E ler aquilo lá, né? Agora, veja bem, de um modo geral, essas edições elas são bilíngues. Você vai ter num lado da página o português da época, mais ou menos, né? O português da época, como que ele era escrito naquela época. Aí você vai ler, não vai entender nada. Aí na página do lado, você vai ver no português, no português traduzido para o nosso tempo. Ok, pessoal? Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui e nós vamos até a nossa próxima aula.
Um abraço e tudo de bom para todos vocês.